Pai, Senhor queridos, eu dou graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido e de estar mais uma vez com os amados irmãos e podermos contribuir nesta obra. Quero ser grato a Deus porque nós acabamos o primeiro trimestre de 2021 que estávamos aprendendo a respeito do verdadeiro pentecostalismo. Então, quero agradecer a cada professor que contribuiu com esta obra, postando os seus vídeos, fazendo as suas videoaulas e nos ajudando neste trabalho. Hoje, nós gostaríamos de convidar você para iniciar mais um trimestre, segundo trimestre de 2021, e nós iremos aprender a respeito dos dons espirituais e ministeriais. E a primeira lição de hoje, ela traz o tema "E deu dons aos homens". Então nós vamos trabalhar com vocês, este tema com vocês, e eu queria convidar para uma leitura, Efésios capítulo número 4, verso de número 8, que diz o seguinte, é o nosso texto áureo: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Na verdade prática, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Então, na verdade prática, nós vamos ver o objetivo da nossa lição de hoje, que vai apresentar dádivas ou alguns dons entregue por Deus à igreja, e com esses dons visa capacitar a sua igreja para continuar com esse trabalho que ele, instituindo a igreja, iniciou aquele trabalho de discipular um grupo, inicialmente de 12, para constituir através dele a sua igreja. E além dessa constituição da igreja, Deus ou Cristo prometeu que eles deveriam ficar em Jerusalém e do alto eles seriam revestidos de poder. E esse revestimento de poder acontece ali no Pentecostes, em que a igreja recebeu um revestimento dado pelo Espírito Santo à sua igreja, para assim poder ajudar, contribuir ou dinamizar, capacitar ou dar uma capacidade a mais à sua igreja para que ela pudesse cumprir com o seu objetivo que é proclamar o Evangelho do Senhor. E com esse revestimento, essa capacidade, ou essa capacidade agora sobrenatural, vinda e derramada pelo Espírito Santo, através dos dons espirituais, estaria assim o Espírito Santo dando uma dinâmica maior àqueles que agora estariam recebendo esse revestimento de poder, iniciado ali no dia de Pentecostes. E nós vamos ver no Novo Testamento isso sendo manifestado na vida de vários apóstolos, e não apenas apóstolos, mas na sua igreja, sendo manifestado a sua igreja, Deus dispensando de dons ou de capacidades, específicas para que a igreja fosse aperfeiçoada e ela conseguisse chegar ao seu objetivo, que é levar pessoas a conhecerem a Cristo, professarem a Cristo, serem alicerçadas, fundamentadas, ajudadas, auxiliadas, para que possam contribuir com o reino de Deus e mais pessoas aceitem também a Cristo Jesus e assim façam parte da igreja de Deus. Porque a igreja de Deus, o próprio nome igreja o que significa? Tirados para fora, ou chamados para fora. Porque eles são chamados para fora, e a partir daquele momento ele recebe um direcionamento do Espírito Santo e da própria palavra de Deus, e dos ensinamentos deixados por Cristo, e posteriormente
prosseguido pelos apóstolos e a sua igreja, agora Deus, através do Espírito Santo, deixa uma promessa que eles ficassem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder. E em vários pontos do Novo Testamento nós vamos ver a igreja agora com uma dinâmica maior, porque mostrado alguns dons que a igreja agora passa a ter, né? Uma coisa bem importante que deve ser dita é que no Antigo Testamento havia uma dinâmica diferente da dinâmica agora do Novo Testamento, né? Mas isso nós vamos deixar um pouco para frente. Mas a primeira coisa que nós devemos saber é conceituar. O tema da nossa lição diz: e deu dons aos homens. Mas o que significa dons? O que significa... outro termo usado é dádiva. Então a lição ela vai trazer a palavra dádiva. Mas o que é dádiva? Nós observamos num dicionário da língua portuguesa, o dicionário Soares Amora, ele vai dizer que dádiva é oferta, presente, é donativo. Então é tudo aquilo que você recebe, mas pode não ter uma conotação de recompensa, mas é de algo que é dado, né? É dado gratuitamente àquelas pessoas que assim o recebem. O dicionário Wycliffe também ele vai apresentar que todos os termos utilizados para dádiva, ele vem de uma raiz hebraica, a raiz Natan. Então, vários termos que vai ser encontrado na Bíblia, eles vão ter uma variação desse termo Natan, que significa dar. Então, nós vamos ver não apenas no Novo Testamento, mas vamos ver inicialmente no Antigo Testamento, como Deus dispensou a várias pessoas desta dádiva. O primeiro tópico da nossa lição, ele vem trazer os dons da Bíblia, ou as dádivas da Bíblia. E, inicialmente, o primeiro tópico, ele vem trazer como foram esses dons na Bíblia no Antigo Testamento. E a gente vai ver que nos faz entender, nos mostra, através do Antigo Testamento, nos mostra que este dom era dado, era entregue a pessoas específicas, pessoas que tinham cargos específicos, funções específicas, que recebiam uma capacidade para agora representar a Deus, representar a vontade de Deus, os preceitos de Deus e várias coisas que Deus queria compartilhar com o seu povo, com a sua nação. Israel como um representante de Deus, que é usado como um modelo, né, para, através de uma didática de Deus, Deus pega uma nação chamada Israel, vinda descendente de Abraão, e com esta nação Deus vai fazer várias coisas, vai pegar esta nação como modelo para que as pessoas pudessem olhar para ela e pudessem seguir aqueles exemplos e começasse a perceber como Deus ou como o povo deveria se comportar para com esse Deus, que anteriormente havia chamado Abraão. E agora esta nação deveria representar este chamado de Abraão. E então nós vamos ver, queridos, nós vamos ver Deus capacitando várias pessoas, como reis, sacerdotes, profetas, juízes, artesãos, muito outros no Antigo Testamento, com dons dados por Deus. Esses dons no Antigo Testamento não tinha a abrangência como vai ter no Novo Testamento.
Porque no Novo Testamento não vai haver essa questão de classes, não vai haver a questão de apenas alguns grupos ou pessoas ou partes da sociedade vão poder ter ou receber esses dons. No Antigo Testamento, a gente, como eu já falei para vocês, a gente vai ver cargos e funções específicas, como os reis, sacerdotes, profetas, juízes, artesãos, muitos outros, receberam de Deus, recebiam esta unção, e nesta unção eles tinham peculiaridades que contribuíam com esses cargos e funções no Antigo Testamento. Eles recebiam uma capacidade não humana, mas sobrenatural, dada por Deus, e essa capacidade era dada a essas pessoas específicas. Só que nós vamos ver no Novo Testamento algo bem mais pleno. A abrangência vai ser muito maior. Não vai ser apenas de forma específicas os dons dados por Deus. É verdade que há dons naturais. Na lição de hoje, ele vem trazendo o quê? Vem trazendo dons espirituais, dons de serviço e dons ministeriais. Então, o comentarista, ele vai, de forma didática, ele vai apresentar dessas três formas: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Mas a verdade é que todas as pessoas, ou todos os homens, eles recebem naturalmente. Existem também dons naturais. Mas que dons naturais são esses? São dons que você, ao nascer, você recebe. São capacidades naturais ou nativas de cada ser. Por quê? Muita gente, ele tem uma característica específica, que ele tem uma habilidade específica ou natural de ser engenheiro, de ser tendencioso a ter gosto por engenharia, existem várias engenharias, né? Mas tem desejos peculiares, né? Que são referentes a várias funções. Uma engenharia civil, por exemplo, para construção de prédios e tantas outras engenharias, a engenharia da computação, que vai envolver também conhecimentos matemáticos, né? Então a gente vai ver várias coisas ou vários dons dados por Deus, chamados dons naturais. São exatamente esses que cada ser ele recebe ao nascer, que ele tem uma habilidade em números. Pode ser um professor de matemática e tantas outras coisas mais, como já falei, engenharia civil, engenharia da computação, você ser um artesão, ter habilidade com as mãos, na área da pintura e tantas outras coisas. Você nasce com uma certa predisposição natural para aplicar e desenvolver. Quando criança, adolescente, vai crescendo, vai desenvolvendo esta função ou esta profissão, baseado no dom que Deus deu e dá a cada um, porque cada um tem uma inclinação para certas funções e atividades naturais. Mas, como falei para você, no Antigo Testamento, nós temos que identificar que os dons na Bíblia, ou os dons dados por Deus, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, que nós iremos aprender nesta lição, esses dons são além desses dons naturais que você recebe.
esses dons naturais, você pode até ter uma inclinação para esses dons ou essas atividades e você aperfeiçoar esses dons ou essas características, essas capacidades. Mas o dom espiritual, o dom dado por Deus, eles são dádivas superiores a essas características que você recebe naturalmente, porque elas supercapacitam, né? Elas são sobrenaturais, elas são, digamos, sobre-humanas, porque essa capacitação ou essa capacidade vem de Deus, ela não é aperfeiçoada naturalmente, porque é um dom dado por Deus, ou é uma dádiva entregue por Deus a pessoas. Como eu falei para você no primeiro tópico, nós vimos a respeito de pessoas que foram chamadas por Deus e foram capacitadas com dons específicos. Porque no Antigo Testamento nós vamos ver que vai ser um grupo recluso, né? É um grupo limitado de pessoas que recebiam dons específicos. Mas nós vamos ver que Deus vai dispensar, a partir da sua instauração e do derramamento do Espírito Santo, a igreja de Deus constituída, é que isso vai multiplicar, ser multiplicado, porque a partir daí não vai ter uma limitação como havia no Antigo Testamento. E eu queria ler com vocês Atos, capítulo 2, a partir do verso 17. Então nós vamos entrar no segundo tópico. Os dons na Bíblia no Novo Testamento. Então, em Atos capítulo 2, a partir do verso 17, diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Se você perceber no versículo número 17, você vai ver que o texto ele vai fazer referência aos descendentes de Israel, como o que? Os seus filhos, as filhas, os filhos, os vossos velhos. Você vai ver aí o pronome aí utilizado. Os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos velhos, os vossos jovens. Então ele vai ter sempre essa conotação referente aos descendentes de Israel, os descendentes daqueles que estavam recebendo esta palavra. É verdade que esta profecia ela foi citada por Pedro, né, no seu sermão, após ali o derramamento de revestimento de poder, mas essa mensagem foi profetizada pelo profeta Joel, e ali naquele momento, no sermão de Pedro, ele vai citar esta profecia do profeta Joel, dizendo que aquilo que as pessoas estavam vendo, as pessoas falando em línguas estranhas, e algumas pessoas de vários grupos ou países próximos, eles começavam a entender na sua própria língua, aquela língua que aquelas pessoas que não tinham conhecimento daquelas línguas, mas mesmo assim recebiam uma capacidade que eles não sabiam de onde, mas eles estavam entendendo e compreendendo a sua própria língua. Então é verdade que muitos acreditam que aconteceu um milagre ali, né? Porque as pessoas
as pessoas estavam entendendo na língua do seu próprio país. Porque apesar deles serem descendentes de Israel, ou descendentes dos judeus, mas eles estavam em outras regiões, em outros lugares que tinham outras línguas. Mas naquele momento eles ouviram aquelas pessoas que eram indoutos, incultos, falando numa língua, e essa língua eram línguas que não eram naturais ou de nativos ali da região, da Galiléia, da Judéia. E aquelas pessoas estavam falando. E por quê? Porque é um dom sobrenatural, é um dom dado por Deus, não era um dom natural, que você nasce com ele, mas uma capacitação, uma capacidade vinda de Deus, vinda do Espírito Santo, e foi proclamada, demonstrada ali naquele momento. E posteriormente nós vamos ver várias situações ali no Novo Testamento. E, queridos, a gente vai ver que Paulo ele vai falar aos romanos, à igreja em Coríntio, aos Efésios, e ele vai apresentar, como se estivesse categorizando vários grupos de dons, como aos romanos, a Coríntio, aos Efésios. Então nós vamos ver vários grupos de dons, mas o apóstolo Paulo, você pode perceber que o objetivo dele não era exaurir, não era esgotar todo o assunto a respeito de dons espirituais, ou citar todos os dons existentes, todos os dons dados por Deus nessas cartas. Você pode ver que não era isso que o objetivo que o apóstolo Paulo queria. Muitas vezes o apóstolo Paulo ele falava alguns grupos de dons específicos referente a analisar a condição, a situação de cada igreja. Então ele citava aquele grupo de dons. Mas o comentarista ele vem apresentar didaticamente 3 grupos de dons. No tópico 2 nós vamos ver a respeito de quê? Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esses dons ministeriais, muitos também conhecem como dons de Cristo, né? Então nós vamos aqui conversar com vocês a respeito dessas 3 categorizações de dons. Primeiro, dons relacionados ao serviço. Nós vamos ver o apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 12, e verso 6 até o verso 8, ele vai citar o dom de quê? De ministrar, de exortar, de repartir, de presidir, de exercer misericórdia. Então, nós vamos ver essa categorização de dons, que vai ter um cunho mais o quê? Um cunho mais social, e eu diria o quê? Um cunho social e espiritual. Por quê? Esse dom de ministrar, de exortar, de repartir, de presidir, de exercer misericórdia, ele vai trazer um relacionamento que líderes e pessoas estariam à frente de um grupo, estariam orientando, administrando, na direção, né, de algum grupo, de alguma organização, né, de algum setor. Então a gente vai ver que tinha uma relação social. Então esses dons dados por Deus tinham essa conotação social, porque eram pessoas que recebem dádivas vindas de Deus, e essas dádivas elas trazem uma capacidade ou uma capacitação de que essas pessoas vão trabalhar com pessoas naquele conceito ou circuito social, ou trazer uma relação social. De quê? De ministrar a pessoas, de exortar ou encorajar, orientar pessoas, de ter habilidade e ter o dom de repartir, né? Porque repartir
o Novo Testamento também, e Paulo, ele apresenta como um dom também. Então, existe o dom de repartir, ter essa ação dada por Deus, de repartir, ter habilidade de repartir, ter prazer, né, em repartir e de fazer isso, de presidir, de exercer misericórdia. Então são os dons que são trazidos na lição de hoje, que tem o cunho de dons relacionados ao serviço cristão. Porque, como eu falei para você, ele traz uma conotação social, mas também traz uma conotação espiritual. Por quê? Por que espiritual? Porque aquele que exorta, ele vai exortar, ele vai ter uma habilidade de chegar a pessoas e trazer uma palavra de encorajamento, né? Encorajamento na fé, de orientação, de condução, de ensinamento. Ele vai ter a habilidade de chegar a essas pessoas e não causar um confronto, né? Um desconforto, alguma coisa assim, porque ele vai ter esse dom dado por Deus, essa capacidade dada por Deus, que ele vai ter a habilidade de chegar, de instruir, de orientar, e vai ter um benefício para o quê? Vai ter um benefício tanto... É verdade que os dons do Novo Testamento, eles têm um cunho de benefício geral, né? Benefício da igreja. Por quê? Os dons são dados à igreja para aperfeiçoamento dos santos. Os dons não são dados para aperfeiçoamento próprio, né? Os dons são dados por Deus para aperfeiçoamento da igreja, desse grupo que foi chamado por Deus, e eles são reunidos, né? E agora eles são disciplinados, orientados por Deus, e eles são agora, Deus dota, não a todos, né? Mas Deus dota pessoas específicas com dádivas específicas para poder orientar, ajudar, conduzir, né? Tratar quanto ao aperfeiçoamento da igreja. Outra coisa que nós devemos abordar também é conhecendo os dons espirituais. Os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, nós vamos ver acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então o apóstolo Paulo, a igreja Coríntio, ele vai trazer uma orientação àquela igreja, porque havia muitos problemas. Que aquela igreja era uma igreja com base grega, né? Com princípios de promiscuidade, de adulteração, havia promiscuidade no culto, né? E havia orgias, misticismo. Então, aqueles crentes agora reunidos naquela igreja em Corinto, eles traziam muito dessas bases para dentro da igreja. E aqueles princípios porque o crente, ele vai sendo aperfeiçoado por Deus, vai sendo transformado com a leitura da palavra, a oração, nós vamos sendo aperfeiçoados, transformados, e nós a cada dia vamos aprendendo a respeito da palavra de Deus e vamos sendo modificados, transformados. E muitas das pessoas vindas daquele contexto ali social, aquele contexto cultural, cheio de promiscuidade, em que os seus cultos havia muitas orgias, prostituição e tantas outras coisas mais místicas, né? Agora eles estão na igreja e recebem dons espirituais, dons específicos, chamados como, por exemplo, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o dom da fé, cura, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, muitas daquelas pessoas não receberam de Deus aquelas capacidades, né?
esses dons, essas habilidades, e agora muitas delas não sabem utilizar elas dentro do culto, nem dentro do culto, nem fora do culto. Então o apóstolo Paulo, ele vai dirigir uma carta àquela igreja para orientar aquelas pessoas a saberem administrar esses dons, para não causar, porque como eu disse a vocês anteriormente, os dons são dados por Deus para aperfeiçoamento dos santos. E muitas vezes as pessoas, por não conhecerem, utilizam de forma errada esses dons. Mas os dons são para beneficiar não a si próprio, a pessoa que recebe o dom, mas aqueles que estão a ouvir, aqueles que estão a compartilhar daquela relação, daquele grupo ou da igreja. Então aqueles que fazem parte da igreja são aqueles que vão receber essa demonstração, essa manifestação e serem aperfeiçoadas, serem modificadas, receber uma palavra como, por exemplo, através do dom de profecia, e esse dom trazer uma palavra de exortação, uma palavra de orientação, não é? De chamamento, né? de orientar aquela pessoa que muitas vezes está em caminho errado, e ele recebe uma palavra direcionada por Deus através desse dom, porque o dom não é da pessoa que recebeu, e esse dom é utilizado para benefício da igreja, para aperfeiçoamento dela. Então, nós vimos o primeiro grupo de dons, destacados pelo comentarista como os dons de serviços. Agora, dons espirituais, né? E, para finalizar, queria trazer para vocês acerca dos dons ministeriais. Muitas pessoas falam que esses dons ministeriais podem ser chamados como dons de Cristo. E eu queria convidar vocês para nós fazermos essa leitura. Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 11, que diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós vamos perceber que nesse grupo de dons, ele vai ter uma conotação, digamos, comportamental. Então, aqueles como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, eles recebem essa dádiva de Deus, mas eles no contexto que eles vivem, eles vão, através dessa capacidade que eles obtêm, que eles recebem de Deus, eles vão interagir segundo esse dom recebido. Como um apóstolo. Um apóstolo, nós vemos no Novo Testamento que ele recebe uma missão de Deus para o quê? Para atuar na pregação do Evangelho, na proclamação do Evangelho, na abertura de trabalho, na abertura de estruturas, né? Estruturas de igrejas, de trabalhos espirituais, de organizações dessa igreja. E então, nesses dons ministeriais ou dons de Cristo, nós vamos ver algumas peculiaridades que vai ter uma relação de comportamento. Então, o apóstolo, ele não vai ter apenas o título apóstolo, ele vai ter um comportamento de apóstolo, atitudes de apóstolo, ações de apóstolo. Como eu já falei para vocês, algumas das características foram essas que eu citei anteriormente. Profetas, evangelistas. O evangelista vai ter um perfil exatamente direcionado, toda a sua vivência, todo o seu relacionamento, todas as suas atitudes, eles
eles terão um comportamento nessa área de evangelização, né? De proclamação do reino. Vai ter um direcionamento onde eles estiverem, no grupo que eles estiverem, no trabalho onde estiverem, eles estarão se comportando dessa forma. Não apenas irão se comportar dessa forma na igreja ou em um lugar determinado. Não. Ele vai porque Deus habilita essas pessoas a terem essas características que, pelo que nós vemos nesse texto aos Efésios, ele tem exatamente essa característica de comportamento. Então, essas pessoas vão interagir dessa forma, segundo esses dons recebidos por Deus. Já no tópico 3, traz o assunto Corinto, uma igreja problemática na administração de dons espirituais. Como eu já havia falado anteriormente, Paulo vem instruir a igreja ali em Corinto, para que ela saiba administrar os dons espirituais. E os dons, apesar de serem dados pelo Espírito, direcionados pelo Espírito, compartilhado, né, distribuído pelo Espírito, aquele que recebe tem uma responsabilidade para com si próprio, para com a igreja e para com Deus, né? Então nós temos uma responsabilidade de sabermos utilizar adequadamente os dons espirituais. Sabemos que nós apenas somos portadores, nós não somos donos do dom espiritual. E uma coisa que muitos falam, ou algumas linhas teológicas, ou alguma linha teológica, diz que se cessaram os dons espirituais. Mas se nós formos observar bem o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos verificar e perceber que a administração ou a manifestação dos dons espirituais, ela é bem clara, não apenas nos dias apostólicos, não apenas entre os apóstolos, mas em todo o desenvolvimento da igreja, no crescimento da igreja, da ampliação da igreja, nós vamos ver em muitos lugares, né, de várias formas, Deus se manifestando através dos dons espirituais. Então, os dons não cessaram. Os dons são manifestos até hoje para com a sua igreja, e nós devemos gozar também dessa dádiva de Deus, dessa dádiva direcionada pelo Espírito Santo a aquelas pessoas, não por ter características de merecimento. Nós, de forma alguma, nenhum que faz parte da igreja ele é capaz, ele tem capacidade para receber o dom espiritual. E é exatamente uma ação do Espírito Santo, porque ele distribui dons como quer. E nós não devemos acreditar que nós temos qualificações para receber 1, 2, 3 ou vários dons espirituais, de forma alguma. É verdade que o apóstolo Paulo, ele instrui a igreja a buscarem os melhores dons, não é? Então ele instrui, ele exorta a igreja a desejar os melhores dons, mas não quer dizer que nós devemos agir com um dom espiritual como se nós fôssemos propriedade. Até porque os dons espirituais são para benefício da igreja, não para benefício próprio. Por exemplo, um profeta não deve profetizar para conseguir benefícios próprios, de forma alguma. Porque os dons espirituais são dados, são entregues para compartilhar com a igreja e para que esta igreja tenha um desenvolvimento, um amadurecimento na fé, um fortalecimento da fé e possa desenvolver de forma plena esta igreja. Nós também devemos observar que, a respeito da diversidade, né? Apesar de os dons espirituais forem diversos, ou serem diversos, né?
ele tem um objetivo único. São vários dons, muitos dons, e o apóstolo Paulo cita muitos deles. Nós devemos ver e acreditar que, ter consciência que é um único objetivo. O objetivo é o quê? Como eu tinha falado anterior, é para aperfeiçoamento dos santos. Então, os dons espirituais, eles são dados por Deus para aperfeiçoamento dos santos. Ou com o objetivo de quê? Fortalecer a fé, fortalecer as convicções, né? E também agir no conhecimento de Deus, na ampliação do conhecimento de Deus, das coisas de Deus, da revelação de Deus, do plano da salvação. Então, a igreja de Deus deve utilizar o dom exatamente para esse crescimento, para esse desenvolvimento da igreja. Então, irmão, graças a Deus por esta oportunidade, por tudo aquilo que nós podemos conversar com vocês e esta lição que nós acabamos de concluir. É verdade que, devido ao tempo, muitas vezes nós não abordamos detalhadamente alguns pontos, mas nós utilizamos e usamos os pontos básicos da lição para poder trazer um proveito de aprendizado para cada um de nós. Eu quero pedir para que vocês continuem orando, para que Deus continue nos abençoando esse trabalho, porque esse trabalho deve ser, né, e tem que ser para a glória do nome do Senhor, e orando também por cada professor que irá ministrar as lições posteriores, para que Deus use cada um para desenvolvimento e benefício da obra do Senhor. Então, eu deixo a paz do Senhor para cada um de vocês, que vocês possam compartilhar esse vídeo e colocar alguma mensagem, se quiserem, né? E eu deixo a paz para cada um de vocês. Eu agradeço essa oportunidade.